Oi, pessoal. Boa tarde. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo bem por aí? Por aqui nós estamos bem, graças a Deus. Eu e a mamãe estamos bem, muito bem, graças a Deus. Na lida aí, na correria do dia a dia, da rotina, fazendo muito crochê, graças a Deus. Mas a gente tá super bem, gente. Só a mamãe que ontem deu um mau jeito na coluna, porque ficou muito tempo abaixada e a gente arrancando mato, porque tava fazendo a limpeza da rua, a rua aqui nossa. E e tem alguns matos que não dá para você tirar com a enxada, né? E é tudo feito daquelas, ai, como que chama? Não é lajota, não sei como que fala o nome daquilo ali. É, e nasce mato no meio. Gente do céu, como aquilo dá trabalho. Você vai bater a enxada fica batendo no cimento, afe Maria. Aí não tem jeito, você tem que abaixar mesmo e ir tirando com a mão, gente. Eu coloco uma luva e vou arrancando, porque senão o mato toma conta. Toma conta da rua toda. E aí ela acabou tendo um mau jeito, né? Doeu a coluna e agora tá lá de molho. Tomou um remédio hoje, mas ela tá bem, graças a Deus. Só foi. É muito tempo abaixada, né, gente? E ela já tem 70 anos. Não... E é que assim, a gente se comporta de um jeito, só que a gente se esquece que a gente é jovem, né? Se sente disposta, mas o corpo já não aguenta, não responde da mesma forma, né? E, e a coluna dela sentiu. Mas tá tudo bem, graças a Deus, já tomou remédio. Aí hoje ela já ficou lá quietinha. Nem foi, porque isso foi ontem. E aí hoje eu desci e continuei fazendo o serviço, gente. Mas falar pra você também que eu tô descadeirada. Eu estou descadeirada. Ai, meu Deus do céu, não é fácil não. Essa vida de roça não é fácil, porque é uma luta constante. A gente contra o mato contra nós. E não tem jeito, né, gente? Gente que mora assim em sítio, chácara, sabe como que é, né? Ou você cuida, ou o mato invade tudo. É assim, sabe aquela piada que fala: compra um sítio, compra uma chácara? Então, você compra, mas você não fica deitado na rede, não, porque senão o mato te cobre. Ai, gente, eu falo assim de brincadeira, mas eu não tenho do que reclamar, não. Eu amo essa vida, eu amo o lugar que eu moro, agradeço a Deus todos os dias, porque isso aqui foi uma, sabe aquele sonho que você tem que fica ali anos e anos guardado, você vai pedindo para Deus, pedindo para Nossa Senhora, né? Aí chega uma hora, Deus atende o pedido da gente, né? No, a gente luta, trabalha, faz e Deus honra. Então eu só tenho que louvar e agradecer a Deus, porque hoje eu moro nesse lugar maravilhoso que vocês veem aí nos vídeos. É, com a graça de Deus, gente, porque eu já morei em tanto lugar, gente do céu, tanto lugar que você tem hora que nem eu acredito que hoje eu moro num lugar como esse. Já morei em lugares bem simples, gente, sabe? Casinhas simples. Teve um lugar que eu morava, quando eu morava em Assis, no interior de São Paulo, e era uma casinha. Eu lembro que no bairro que a gente morava, era a casinha mais simples que tinha, era a minha. Ficava no fim da rua, a gente pagava aluguel naquela. Não era uma casa, gente, era praticamente um barraco. Para falar a verdade para vocês, era mais para um barraco do que para uma casa, né? Mas a gente, quando vive esse tipo de coisa, a gente não imagina, né? Tanto que Deus vai fazer na vida da gente, tanto que Deus vai honrar, vai nos abençoar, né?
E ali a gente vai. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês: que eu sempre tive uma esperança muito grande no meu coração. Sabia que Deus é, ia nos abençoar um dia, sabe? Pra ter a nossa casa própria, sabe? Um lugarzinho pra gente morar, um lugar melhor. Porque nessa casa aí que eu falo pra vocês, era a última rua do bairro, lá no fim, sabe? Perto do pasto, perto do nada. A casinha que ninguém gostaria de morar, era essa que eu morava lá. E hoje, graças a Deus, eu moro num lugar maravilhoso. Eu falo que Deus me deu muito mais do que eu pedi. Muito mais, gente. Então, eu louvo e agradeço a Deus todos os dias quando eu abro aquela janela ali do meu quarto, porque a janela do meu quarto, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui, aí eu mostro para vocês. A janela do meu quarto dá de frente para nossa área de lazer aqui, para piscina, para churrasqueira. Toda vez que eu abro minha janela, a primeira coisa que eu falo, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor me deu, por tudo que o Senhor fez, com tudo que o Senhor nos honrou, tudo que o Senhor nos abençoou. E Deus abençoou mesmo, gente. Sinceramente, eu não imaginava que hoje, em 2025, a minha vida seria assim, dessa forma. Mas é como se diz, né? Deus honra a gente, Deus abençoa e Deus vê o esforço de todo mundo. Isso daqui é uma conquista muito grande, sabe? Da minha família, porque a gente tinha uma vida muito simples, Deus sabe disso, sabe? Muito humilde, gente. Chegou assim, gente, eu vou falar bem a verdade para vocês. Teve um tempo na minha vida que a gente passava praticamente necessidade, mas a gente sempre foi muito trabalhador, minha mãe, minhas irmãs, meus tios, a minha família, sabe? A gente sempre foi muito lutadora. E graças a Deus a gente venceu. Então hoje eu só tenho, gente, todo o obrigado que eu disser para Deus é pouco. Eu falo que eu já passei tantas coisas na minha vida. Eu não sei nem por que eu tô falando tudo isso, gente. A gente começa um vídeo de um jeito, né? E ele vai tomando rumo. Mas é bom para vocês conhecer um pouquinho, né? Da minha história, tudo. Eu falo que Deus, ele vai nos levando por caminhos assim, né? A gente vai passando pelas coisas na vida e a gente não. A gente só vai vivendo, vai confiando em Deus, colocando a confiança em Deus, vai trabalhando e a gente tem aquele sonho guardado e vai cultivando e vai pedindo para Deus, vai colocando nas mãos de Deus, de Nossa Senhora. Não sei qual que é a sua religião. Eu sou católica apostólica romana, então eu a minha fé é muito grande em Deus, nos santos, nos anjos. Eu confio muito e sempre pedi muita intercessão de Nossa Senhora na nossa vida. E, e Deus acabou nos honrando. A gente passou por muitas coisas, gente, mas hoje a gente chegou até aqui e eu só tenho que louvar e agradecer a Deus. Louvar e agradecer a Deus todos os dias, todo instante, por tudo que eu tenho vivido, sabe? Até mesmo nos momentos mais difíceis, que nem eu passei por 3 AVC, gente. Sabe o que é ter 3 AVC? Eu tive 3 AVC já depois que eu tinha mudado pra cá. Tipo, faz, acho que eu tive os AVCs, eu acho que já tem uns 2 anos já. 2 anos completo que eu tive os AVC. Mas vou falar pra vocês que em nenhum momento eu senti medo. Eu passei aquele momento, mas eu tinha plena certeza no meu coração que Deus não ia me abandonar, Ele não ia me deixar com aquelas sequelas, porque, gente, eu fiquei um mês sem andar, um mês sem falar, né? Porque meu AVC foi isquêmico, mas ele foi bem gravinho, sabe? Por conta de ter sido um atrás do outro. Então, eu achei que eu nem ia mais falar, gente.
Mas sabe, nos meus momentos de silêncio, eu entregava tudo na mão de Deus, de Nossa Senhora. Eu tinha uma confiança tão grande que Deus não ia me abandonar, Ele não ia me deixar dessa, daquela maneira, sabe? Ele ia me honrar. E realmente Deus me honrou, Deus me devolveu a fala, Deus me devolveu meus movimentos. Foi devagarinho, fiz muita fisioterapia, graças a Deus. Eu tive um bom atendimento, sabe? O pessoal da igreja me ajudou demais, demais mesmo. Eu agradeço a cada pessoa que me ajudou, sabe? Ao Padre Anderson, a todas as pessoas que me ajudou por conta dele. E só tenho que louvar e agradecer, gente. Foi assim uma recuperação tão maravilhosa, porque eu acho que eu me recuperei muito rápido, sabe? Porque as sequelas eram bem fortes, né? Bem severa. Nem eu acreditava que eu ia voltar tão rápido. Mas Deus me abençoou de uma forma, né? Com certeza Ele ainda tem um plano na minha vida e por isso Ele me restaurou, me devolveu praticamente tudo, né? Eu falo praticamente porque eu fiquei com algumas sequelas, mas as sequelas que eu fiquei, elas não são visíveis, sabe? Você tem que olhar muito para poder perceber. Eu arrasto um pouco a perna direita, né? E fiquei com o movimento meio comprometido do lado direito. E um pouquinho na memória, tem dia que a minha cabeça está meio devagar, né? Pensamento, raciocínio, mas isso é comum. Gente, para quem teve 3 AVC, eu acho que eu funciono muito bem. Enfim, só para dizer o quanto Deus é maravilhoso, o quanto a gente deve, sabe, seguir em frente na vida, não ter medo, confiar totalmente em Deus, colocar a vida da gente nas mãos daquele que tudo pode. Pode transformar, pode fazer, pode renovar, pode nos realizar nossos sonhos, pode. Vixe, Deus pode fazer tanta coisa, gente do céu. Deus é maravilhoso. E então, se eu puder falar alguma coisa para motivar vocês, eu falo: não desistam, acredite nos seus sonhos, acredite em Deus. Se você tem um propósito, trabalhe nele, acredita nele, sabe? Acredita no seu sonho, no seu propósito. Ai, o sol tá invadindo agora. Tá dando um reflexo aqui. Deixa eu mudar o lado. Então, confia, gente. Deus, é só isso que eu posso falar para vocês, é isso. Acredita nos seus sonhos, você é capaz, sabe? Trabalha, luta, coloca tudo nas mãos de Deus, confia a sua vida nele. Confia mesmo, porque Deus faz, viu? Deus faz, Deus transforma. Tudo é possível para aquele que crê. E eu falo para você, creia, porque eu posso falar e testemunhar com a minha vida. Deus faz, Deus transforma, Deus realiza os nossos sonhos, porque Ele realizou o meu, vai realizar o seu também, tá bom? Acredita nisso, acredita, de todo o seu coração acredite. Enfim, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de trabalho? Vamos falar um pouquinho de trabalho, né? Porque não ia bater papo, mas enfim. Ó, tem umas roupinhas secando aqui, que o sol resolveu. Tava nublado hoje o dia todo, agora o sol resolveu sair, graças a Deus. Aqui, ó, é a janela do meu quarto que eu falo pra vocês. Que todo dia eu acordo e essa é a minha visão, ó, já de manhã. Olha se eu tenho que reclamar alguma coisa nessa vida. Não. Eu só tenho que louvar e agradecer a Deus, porque Ele é realmente maravilhoso. Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo, gente. Olha que visão maravilhosa da pessoa que morava num barraco no final da rua. Olha que Deus transformou. Do barraco que eu vivia, Deus me deu praticamente, gente. Eu falo que eu moro numa mansão, no paraíso, porque em vista do que eu tinha, hoje eu moro numa mansão. Eu só tenho que louvar e agradecer a Deus
todos os dias da minha vida, por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele fez. Amém? Vamos falar de trabalho? Aqui, ó, trabalho. Vou mostrar para vocês as últimas coisas que a gente está fazendo aqui, tá? Gente do céu, agora é a hora do sol bater bem aqui e fica tão difícil de mostrar para vocês, ó, mas eu vou tentar. Esse daqui é um jogo de banheiro que a gente fez agora. Olha que coisa mais delicada, gente. Ó, é o azul bebê com branco, rosa bebê. 3 peças, um jogo de banheiro. Que lindo, que delicado que ele ficou, gente. Deixa eu ver se eu escondo ele aqui do sol para vocês verem a cor melhor. Aqui ficou melhor, ó. Dá para vocês verem certinho. Ó. É um azul bem delicadinho, o rosa bem delicado com o branco e uns detalhezinhos em verde. Olha que delicadeza que ficou, gente. Espetáculo, né? São 3 peças, gente. É o tapete, a tampa da privada e a volta da privada. Ficou muito lindo. Esse é um outro jogo, um verde que eu acho que eu já mostrei. Não é o mesmo jogo que eu mostrei no vídeo anterior a esse. Mas ele ficou igual porque como o outro vendeu bem, vendeu rápido, aí minha mãe achou melhor fazer mais um. E olha que espetáculo, gente, que delicadeza. É o verde bandeira com o cru e as flores são pink, né? Olha que linda que ficou. Pink com um verde mesclado. Que lindo, né? 3 peças também, gente. É o tapete com a volta do vaso e a tampa. Ficou maravilhoso. E o sol tá dificultando gravar aqui, mas tá dando pra ver, né? Certinho aí. Olha que coisa mais linda do mundo, gente. Eu sou fã das coisas que a gente faz. Eu já falei isso, já falei e repito. Eu mesma faço, eu mesma elogio, eu mesma me apaixono. É lindo, né? Gente do céu, como eu amo crochê, como eu amo trabalhar com crochê. Tenho o maior orgulho de Deus ter me dado esse dom. Eu puxei esse dom, gente, da minha mãe. Minha mãe é uma crocheteira de mão cheia. Aliás, esse jogo aqui, ó, é capricho dela, porque a minha, como vocês sabem, a minha responsabilidade na nossa produção é jogos de banheiro, caminhos de mesa, minha mãe faz, e eu faço os tapetes grandes e jogos de cozinha. Então, tudo que você vê de jogo de banheiro, minha mãe que faz. Tudo que você vê de jogo de cozinha, eu que faço. Tapete grande também eu faço, né? Os avulsos, passadeira. E assim vai. A gente divide nosso trabalho assim. E olha que espetáculo, que dom maravilhoso que Deus deu para minha mãe, que passou para mim e que eu tenho o maior orgulho de fazer. Graças a Deus, hoje a gente pode dizer, eu e minha mãe, né, no caso, que a gente praticamente vive do que a gente vende, do nosso trabalho. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. E essas aqui, ó, em cru, já são bases para o próximo trabalho, que vai ser um jogo de cozinha também, 3 peças, gente. Ó, já fiz as bases aqui. Essa é a base da passadeira que eu vou terminar ainda, porque acabou a linha. E então acho que amanhã eu vou buscar mais linha para poder fazer. Porque, gente, como eu uso o cru. Eu uso muito. Faz tempo que eu não peço da fábrica, eu gosto de pedir direto da fábrica, sabe? Principalmente as cores que a gente mais usa, eu gosto de pedir na fábrica. Porque sai mais em conta, né, gente? Os preços da fábrica super compensam. E tem uma coisa que vocês sempre me perguntam,
E faz tempo que eu não falo sobre os valores para vocês. Quanto que a gente vende os nossos tapetes. Então, gente, eu acho que assim, o valor é meio complicado de falar porque cada região tem um preço, né? Deixa eu virar a câmera aqui para a gente conversar melhor, para eu explicar direitinho para vocês como que a gente trabalha. Olha a situação da criatura, gente. Olha isso. Que folgado. Angola, que isso, meu filho? Que é isso? Que despojamento é esse? Tô entendendo. Ai, meu Deus do céu. Gente, aonde eu tô, esses cachorros tão junto, né, Angola? Fala, oi, pessoal. Pessoal, falar de valores é meio complicado, né? Porque assim, depende muito da sua região, da região que você mora, o quanto que o pessoal costuma cobrar aí próximo de vocês, o quanto você paga na sua linha, conta muito, né? O valor que você pagou, se você comprou direto na loja, se você compra direto na fábrica, tudo isso influencia no valor. Mas como vocês sabem, às vezes eu compro, né, da loja e algumas vezes eu compro também da fábrica. É, as cores que mais compensa a gente comprar, no meu caso, né? É, compro direto da fábrica as cores que eu mais uso, que é o preto, o vermelho, o cru, gente. O cru não pode faltar na minha produção. Tudo que eu uso aqui, na maioria das vezes, quando eu vou fazer um tapete colorido, eu vou precisar do cru. Então, o cru é a minha maior quantidade que eu compro. Então, o que eu compro direto da fábrica é esse: o cru, o vermelho, o preto, o marrom. Aí eu deixo para comprar nas lojas só as cores diferentes quando o cliente pede, sabe? O cliente pediu uma cor muito diferente que eu não tenho costume de ter estoque, aí eu vou lá na loja e compro, entendeu? É, quando pede uma cor assim que eu não tenho muito costume de usar, tipo o pink, um laranja, não é todo mundo que pede, né? O povo pede mais cores básicas, né? E aí eu vou na loja então e compro. Mas as quantidades grandes, geralmente eu já peço da fábrica mesmo. Aliás, faz um tempinho já que eu não peço, estou precisando até fazer um pedido. E vou separar uns troquinhos no próximo pagamento e vou fazer um pedido da fábrica porque super compensa, gente. Eu sempre peço o bacana, né? Ou da crochética, que é muito bom, a qualidade muito boa e é o que eu mais uso. Então, eu acabo pedindo na fábrica mesmo, essas cores padrão, cores básicas. E então influencia muito no como você vai colocar o seu preço. Mas em média, o que você tem que fazer? Uma média do que as pessoas costumam cobrar no crochê, entendeu? Eu falo que eu não gosto de exagerar, gente. Eu acho que tem gente que chuta o balde, tem gente que coloca um preço muito alto. Eu sei que é um trabalho artesanal, feito fio a fio, pelas mãos da gente. É um trabalho que realmente é bem valoroso, sabe? E, mas eu falo que eu gosto de cobrar o justo. O justo. Quando eu vou pôr um preço, eu faço a conta baseada no que eu vou no que eu gastei na linha, no tanto de linha que eu vou usar e o tipo de fio, se é número 6, se é 4, se é 8. O que eu mais trabalho aqui, vocês sabem que os jogos de cozinha eu só faço com o fio 8, com 8 fios, que eu acho que é o que fica melhor, e principalmente para fazer jogos de cozinha, porque ele fica mais firme no chão.
Os de banheiro, a minha mãe gosta muito de trabalhar com o fio 6. Às vezes a gente usa o 8 também, mas ela usa mais o fio 6 para fazer jogos de banheiro. Então, tudo isso influencia no valor, gente. Mas eu falo que eu gosto de cobrar o preço justo, né? Então, os jogos de banheiro, geralmente, quando ele é um banheiro, um jogo simples de banheiro, simples, sem muito detalhe, só se a pessoa quiser uma cor única, entendeu? Geralmente a gente vende por R$ 80 três peças, o jogo de banheiro, o simples. Quando ele é mais elaborado, que nem esse que eu mostrei para vocês, esse verde, esse azul, esses eu vendo por R$ 130 as três peças de jogo de banheiro. Quando eu faço um jogo de cozinha liso e no tamanho padrão que eu falo, é a passadeira com 1,5 m, né, de comprimento e com 80 centímetros, 60 de largura. E os tapetes menores, 70 por 50, mais ou menos, né? Isso aí é o padrão. Geralmente, quando ele é liso, mesmo ele sendo liso, que nem trabalhado, que nem esses de coração, que eu tô fazendo demais, que vocês têm visto muito aí, esses de coração, aqueles de flor, sendo cor única, é, eu cobro R$ 180. As três peças, a passadeira de 1,5 m com dois tapetes menores. R$ 180. Se for mais elaborado, tipo um mais trabalhoso, que tem duas, três cores junto, né? Geralmente eu cobro 200 as três peças. Sendo assim, liso, né? Mesmo colorido, só que liso. Três peças, R$ 200. Quando ele é com flores, gente, com detalhes, sabe? Aqueles tapetes cheios de frufru, com bastante detalhe. Aqueles que tem bastante aí no canal, sabe? Com flor, com... Esses saem na faixa de 250 a 280, depende. Mas não foge disso. Os de cozinha, 180 normalmente, né? Três peças. E os de cozinha, três peças também. Com detalhes, com flor, com mais enfeite, 200 a 250. O jogo três peças, tá bom? Então, varia nessa faixa aí. Quando foge disso, é quando a pessoa pede um tamanho além daquele que eu falo que é o padrão, que é passadeira 1,5 m, enfim. Aí depende muito do modelo que a pessoa vai escolher, se ela quer o tamanho padrão, se ela quer maior. Aí eu vou calcular de acordo com o tamanho que a pessoa pediu, entendeu? Mas se você me perguntar quanto que é seus jogos de cozinha, é essa faixa. É 180, de 180 a 250, dependendo do trabalhado do tapete, tá bom? Os jogos de banheiro, de 80 a R$ 130, dependendo também do trabalhado do tapete, né? Se for um mais elaborado, a gente cobra mais, entendeu? Então, tudo depende do modelo que o cliente escolhe. Mas se for um modelo padrão, já que a gente já tem costume, que já tem que nem esses com flor aqui, esses aqui eu vendo R$ 130. Agora, se for mais elaborado com isso, aí eu vou cobrar um pouquinho mais de acordo com o trabalho que vai dar a encomenda que o cliente fez. Mas geralmente é essa média. Jogos de banheiro de 80 a 130, jogos de cozinha de 180 a 250. Esses são os nossos valores, tá bom? Enfim, se você tiver alguma dúvida, quiser colocar aí nos comentários quanto vocês cobram, quanto que é o crochê aí na cidade de vocês, na região de vocês. Eu tô falando aqui na região que eu moro. Eu moro
na região, aqui no interior de São Paulo, né? Aqui é Jarinu, interior de São Paulo. Como vocês sabem, eu moro na área rural, mas eu vendo, mas o que eu vendo mais para a cidade, sabe? Os clientes meus, a maioria é da cidade porque a minha irmã leva para vender, né? Minha irmã mora ainda na cidade. Então ela leva para mim, tem bastante cliente para lá. Vendo para algumas pessoas por aqui, mas aqui eu tenho pouco cliente. A maioria dos meus clientes é lá onde a gente morava antes, né? Que é lá no em Várzea Paulista, que também é interior de São Paulo. Tá bom, gente? Aí deixa aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, né? Se vocês, o que que vocês acham do valor que a gente vende, os nossos crochê. E aí também varia tem os caminhos de mesa, aí tudo depende, gente, do modelo que o cliente pedir, a gente vai calcular o trabalho que vai ter a peça, o material que a gente vai usar, entendeu? Para poder dar o valor. Mas sempre a gente procura cobrar o valor justo, tá bom? Então põe aí nos comentários o que que vocês acham.